Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre para adorar. Paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Meu nome é Roselena Patelli. Nós estamos estudando aqui um capítulo da Bíblia todos os dias. Aleluia! Seja bem-vindo. Se você está chegando, não esqueça de se inscrever, deixar um sininho de notificações ligado, deixa seu like, faz um comentário, compartilha com mais pessoas, enfim. Se você gostar, ajude o nosso canal a crescer. Hoje eu estou começando a gravar o livro de Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco. Pentateuco significa 5, então esse é o último livro de Moisés do livro do Pentateuco. Deuteronômio é uma repetição das leis. Eu vou falar rapidamente, como eu sempre instruo vocês, antes de vocês ouvirem o que eu vou falar, porque eu vou só explicar, não vou ler, vocês devem ler. Vocês deveriam ler o Pentateuco aqui, o primeiro capítulo de Deuteronômio, ver o que Moisés está falando nesse primeiro discurso que ele fez na planície do Jordão. Muito bonito o livro de Deuteronômio, que de certa forma é uma repetição, um reforço de tudo aquilo que o Senhor já havia falado com ele. Amém? 5º livro da Bíblia, ele é composto por 34 capítulos. É também o 5º livro da Torá. A Torá, ela tanto serve para os judeus como serve para os muçulmanos. Esse livro sagrado, esses 5 primeiros livros, é a base de muitas religiões, de quase todas as religiões no nosso planeta. O título dele deriva-se do primeiro versículo, Eleá Devarim, ou estas são as palavras que Moisés falou. Eleá Devarim significa estas são as palavras que Moisés falou. O título em português se deriva do grego, que significa a segunda lei. Amém? O livro se divide em 3 sermões, feitos por Moisés nas planícies de Moabe, pouco antes deles entrarem na Terra Prometida. O primeiro capítulo é uma recapitulação dos 40 anos vagando pelo deserto. O segundo lembra a necessidade dos israelitas de serem monoteístas, ou seja, honrarem, louvarem, reconhecerem um único e soberano Deus. O terceiro oferece consolo de que mesmo Israel tendo sido infiel, como nós já vimos que foi infiel, ainda poderia ser restaurado por meio do arrependimento. Essa é a única maneira do Senhor restaurar a nossa vida. É reconhecermos os nossos pecados, é nos arrependermos dele, é confessarmos os nossos pecados. E hoje nós sabemos por meio de Jesus que nós teremos direito a entrar na Terra Prometida, se assim o fizermos. É um dos mais importantes versículos da Bíblia, conhecido como Shema Israel, está aqui em Deuteronômio. Esse é muito importante, esse Shema Israel, que significa a afirmação definitiva da identidade judaica. E quer dizer, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Deus, é o único Deus. Aleluia! Isso está em Deuteronômio 6, 4, versículo 4. Esse versículo é o seguinte: amará, pois, Yahvé, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. E essas palavras foram citadas por Jesus em Marcos 12, do 28 ao 34, como uma parte do grande mandamento, que Jesus simplificou em 2 mandamentos. Amém? Moisés, nesse primeiro capítulo, repete as leis, dá as mais belas ilustrações de cada uma delas, do modo como pode ser visto como se fosse um comentário espiritual das leis de Moisés. Esse capítulo você tem que ler com muita atenção. Moisés aqui preparava uma nova geração de Israel para dar entrada na Terra Prometida, em Canaã. Para quem pretende morar em Canaã celestial, esse livro aqui é fundamental, porque você entende quais são os princípios que visam nos preparar para o céu. Aleluia! Aprendendo a não cometer os mesmos erros do passado,
os mesmos erros dos nossos antepassados, os mesmos erros daquele povo que vagou no deserto por 40 anos. Moisés começa esse primeiro capítulo lembrando ao povo da estadia deles em Horebe, primeiro lugar que eles pararam, onde eles receberam a lei. Depois em Cádiz, onde os espias foram enviados para espiar a terra e para trazer relatórios sobre ela. Moisés também relembra de como a incredulidade deles desagradou ao Senhor e como eles não herdaram a terra por causa disso. Tem uma maneira de você não herdar e não entrar na terra prometida, não ser salvo e não entrar nos céus. É você não reconhecendo ao Senhor, é você sendo desobediente ao Senhor. O Senhor te oferece a possibilidade, você tem que agarrá-la com todas as suas forças. E depois ele dá a eles a extensão da terra que o Senhor daria, uma terra grande. Como são os planos de Deus para a sua vida? Os planos do Senhor para nós são sempre muito grandes, são sempre muito maiores do que aqueles que nós podemos pedir ou pensar. Amém? Esses planos maravilhosos e tremendos só são conquistados de uma maneira, por meio da fé e por meio do esforço de cada um para conquistar. Tem que ter um desejo no seu coração, tem que ter uma força para você lutar, tem que ter uma vontade e de obedecer, de seguir em frente, de conquistar a terra prometida. Também esse capítulo nos mostra que nós precisamos sempre refletir sobre o que nós estamos fazendo, certo ou errado, e, se necessário, recomeçar e nos esforçar para não cometer os mesmos erros. É um capítulo maravilhoso. Lembra-os de quando eles se multiplicaram. No versículo 10 ele fala isso, de tal modo a serem comparados às estrelas do céu, como o Senhor já havia falado. Depois fala de escolhas de homens sábios e experientes, postos como chefes sobre eles. Fala isso no versículo 13 desse capítulo. Adverte-os a não se intimidarem e nem serem parciais em seus julgamentos, atentando tanto para grandes quanto para pequenos. Não faça diferença entre o que tem, alguma coisa e o que não tem, entre o que é grande e entre o que é pequeno, porque diante de Deus não há acepção de pessoas, Deus nos ama da mesma forma, somos todos iguais. Não existe rico, não existe pobre para Deus. Versículo 17. Trazendo a Deus cada caso para que eles julgassem. Então, independente da sua posição social, independente de quanto você possui, tudo tinha que ser trazido na presença do Senhor para ser julgado. Depois, o pecado dos espias, ele vai falar sobre isso, que foram enviados para observar a terra, mas não tiveram fé suficiente para crer que Deus daria aquela terra a eles. Isso está narrado no versículo 28. Depois, uma promessa linda, está lá no versículo 30. O Senhor, o seu Deus, que está indo à sua frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Olha que lindo. Você não precisa lutar essa guerra, o Senhor está indo à frente de você para lutar as suas guerras. Aleluia! E no versículo 31 diz assim: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. E no versículo 32 ele diz: apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, no seu Deus. Visto que vocês viram tantas coisas e mesmo assim vocês não confiaram. E no versículo 37 ele diz: e por causa de vocês, o Senhor se irou contra mim, Moisés falando, e me disse: você também não entrará na terra. E no 39, só as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles sim entrarão na terra. Eu a darei a eles e eles tomarão posse dela. Vejam bem, o Senhor esperou toda aquela geração incrédula morrer para dar aos filhos deles, porque eles disseram ao Senhor: o Senhor nos trouxe aqui para dar nossos filhos como despojo de guerra? E o Senhor falou:
esses despojos aí, os seus filhos, eles entrarão, porque eles ainda não têm consciência, eles ainda não discernem o bem e o mal. Por isso, eles ainda são puros e eles é que entrarão. Então, eles quiseram lutar, mas daí, sem a bênção do Senhor, na força do seu braço, quando eles caíram em si, não, nós vamos lutar, nós vamos para a guerra. Já não dava mais tempo. Versículo 41. 44 e 45, versículo 44 e 45 diz assim: daí os amorreus os derrotaram. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu seu clamor e nem lhes deu atenção. O Senhor tem o seu limite. Ele vai dando oportunidade, dando oportunidade, dando oportunidade, e você está reclamando, e você está murmurando, e você não está caminhando, e você não está crendo, você não está tendo fé. Chega uma hora que ele também não vai mais ouvir o seu clamor. E no versículo 46, então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram lá muito tempo. Esse relato resumido aqui que Moisés fez, aqueles que entrariam na terra de Canaã, era um alerta para que eles ficassem atentos. Era uma admoestação e ao mesmo tempo um encorajamento. Veja bem, lembrem-se do que fizeram seus pais para vocês não errarem, mas lembrem-se também que eu vou estar com vocês. Eu vou estar lutando essas guerras com vocês. Mostrando a ele que se eles não cometessem os mesmos erros dos pais, se confiassem realmente no Senhor, que muitas vezes se mostrara poderoso para dar as vitórias a eles não seriam afligidos e nem derrotados. Assim será na sua vida. Se você aprender a confiar, se você olhar para o erro dos patriarcas do passado, para isso essa Bíblia inteira foi escrita, para que você não cometa os mesmos erros da falta de fé e da murmuração na presença do Senhor. Que os seus erros do passado, que os erros dos nossos pais no passado, nos sirvam como um estímulo, não como uma coisa que vai nos amedrontar ou que vai nos parar, não, mas um estímulo, como advertência e não como desânimo de descrença nas promessas do Senhor. Aprenda a ser fiel ao Senhor, olhando para essa palavra e vendo o que você deve fazer e o que você jamais deve fazer. O segredo é seguir em frente, sem desanimar, sem duvidar, sem descansar. Pegue nas armas de guerra, pegue nessa espada e siga em frente. Essa receita é dada por todos, por toda a Bíblia. E olha para ela, quem é bem grande, e ela é bem recheada de lições. Então, olhe sempre para essa palavra e olhe para as lições que essa palavra traz para a sua vida. Mas nós somos duros de aprender, hein, gente? Mas a gente está aqui, a gente está prosseguindo, a gente não vai desistir de aprender com o Senhor todos os dias da nossa vida. E a minha oração é essa, para que esse livro nos convença do pecado, nos afaste dele, nos livre dele, para que o pecado não nos domine e nos afaste desse livro. Esse livro afasta você do pecado, ou o pecado afasta você desse livro. Amém? Um abraço em Cristo Jesus, fiquem abençoados. Esse primeiro capítulo de Deuteronômio é muito lindo, todos daqui para frente vão ser, que o Senhor traga luz e entendimento a você. Leia de novo o capítulo e aprenda lá com o Senhor, porque Ele sempre tem coisa nova para nos ensinar. Aleluia! Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre pra adorar.